Era quase meia-noite quando Clara atravessou a rua vazia. O vento frio carregando o som distante de um cachorro latindo. As luzes das casas estavam apagadas, exceto a da esquina, onde a câmera de segurança piscava em vermelho, como um olho cansado que ainda vigiava. Clara olhou diretamente para a lente antes de seguir em frente. Um olhar calmo, mas estranho, como se soubesse que aquele seria seu último registro. No dia seguinte, quando sua mãe acordou, a porta estava entreaberta e o telefone tocava sem resposta. As horas passaram e só restava o silêncio e o vídeo. Um vídeo que terminava com algo impossível, Clara sumindo sem sair do quadro. Por que ela olhou para a câmera antes de desaparecer? Quem desligou as luzes segundos depois? E o que se moveu atrás dela, quando não deveria haver ninguém ali? O vídeo foi entregue à polícia na manhã seguinte. Rafael assistiu em silêncio, repetindo o mesmo trecho inúmeras vezes, procurando algo além do óbvio. No momento exato em que Clara desaparecia, um som metálico ecoava, como se alguém arranhasse o microfone da câmera. Nenhum corte, nenhuma edição. Apenas um vazio repentino. Do lado de fora, o bairro seguia em paz, mas dentro da tela, o tempo parecia se quebrar. Rafael sentiu o estômago revirar. Algo ali não pertencia àquele mundo. Helena caminhava em círculos pela sala, apertando o celular contra o peito. Chamava o nome da filha em voz baixa, como se a casa pudesse responder. Na televisão, as imagens do noticiário repetiam o mesmo título. Jovem desaparece em bairro modelo de segurança. Ela olhou para a janela e jurou ver uma sombra cruzando a rua. Mas quando abriu as cortinas, não havia ninguém. Lucas assistiu ao vídeo repetidas vezes, notando algo que ninguém mais percebia. No instante antes de Clara sumir, o reflexo da vitrine atrás dela mostrava uma figura parada, imóvel, olhando na mesma direção. Ele ampliou o quadro, mas a imagem se dissolveu em pixels. Aquilo não era um defeito técnico. Era alguém. Ou alguma coisa. Quando o detetive voltou à cena, algo novo o esperava. A câmera de segurança, antes estática, agora apontava para outra direção. Ninguém admitiu tê-la tocado. Ele se aproximou devagar, sentindo o peso de olhos invisíveis o observando. No visor, um aviso piscava. Último vídeo armazenado. 006. Ele apertou o play, e o que viu fez o sangue gelar. Rafael voltou à delegacia com o vídeo em mãos, mas algo nele o inquietava. Ao analisar os frames em câmera lenta, percebeu que os segundos entre 23, 59, 58 e 006, simplesmente, não existiam. O tempo pulava como se alguém o tivesse cortado do mundo. Um erro ou uma escolha? Ele chamou o perito de imagem, mas o olhar do técnico foi o bastante para entender. Aquele corte não estava no arquivo. Estava na gravação original. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. A câmera não mentia, mas alguém a fez esquecer. No mesmo instante, Helena sentou-se no sofá, observando as mensagens não lidas no celular de Clara. Centenas de notificações, chamadas perdidas, lembretes, tudo parado às 23h54. Entre elas, uma mensagem não aberta com o título: Não olhe para trás. O remetente não tinha nome, apenas um número sem registro. Ela sentiu o corpo gelar. Apertou o celular contra o peito, como se pudesse impedir que aquela frase saísse da tela. Lucas chegou à delegacia exigindo respostas. Mostrou ao detetive um print do vídeo, com algo que ninguém mais notara. Um reflexo nos olhos de Clara, como se alguém estivesse em frente a ela, segurando uma luz. Rafael analisou a imagem, intrigado. Se aquilo fosse real, significava que alguém estava ali, entre a câmera e Clara,
e nunca apareceu no vídeo, o que quer que estivesse no reflexo, não fazia parte do quadro. À noite o bairro parecia diferente. As pessoas evitavam sair, as janelas estavam trancadas, e a sensação de segurança se tornara uma lembrança distante. Otávio, o presidente da associação, reuniu alguns moradores em frente ao portão principal, prometendo reforçar a vigilância. Mas seus olhos denunciavam algo mais: medo. Quando o detetive chegou, notou o suor na testa de todos. A câmera que deveria vigiar a rua agora apontava para o chão. Na madrugada, Rafael recebeu uma ligação anônima. Uma voz rouca disse apenas: "Ela ainda está na gravação." Você não olhou direito. O detetive voltou ao vídeo, aumentando o brilho ao máximo. E então, entre os pixels e as sombras, algo surgiu. Um vulto atrás de Clara olhando direto para a câmera, imóvel, pálido, sem rosto. Ele pausou o vídeo. O relógio na parede marcava exatamente 0:06. A notícia do desaparecimento se espalhou como fogo. O bairro, que antes se orgulhava da segurança, agora vivia entre grades e desconfianças. Crianças foram proibidas de brincar na rua, vizinhos passaram a trancar as portas durante o dia. Em cada esquina, uma nova teoria surgia. Rituais, sequestro, obsessão... Rafael observava de longe, vendo a comunidade se despedaçar. O medo havia tomado forma, e todos pareciam culpados. Helena começou a receber mensagens estranhas, sempre no mesmo horário. 00:00. Palavras soltas, sem sentido aparente. Volte, olhe. Não era ela. Ela apagava tudo, mas as notificações voltavam. No espelho, notou algo inquietante. Uma sombra que parecia se mover em sincronia com seus gestos, atrasada por um segundo. No reflexo, seus olhos pareciam os de outra pessoa. Na delegacia, Rafael reuniu depoimentos de moradores. Todos diziam o mesmo, nada de anormal. Mas algo não batia. As horas registradas nas câmeras do bairro eram diferentes, atrasadas exatamente 6 minutos. Como se o tempo, ali, fosse outro. O detetive anotou o padrão, e uma sensação o atravessou como um arrepio. 6 minutos. O mesmo intervalo que faltava no vídeo original. Lucas começou a investigar por conta própria. Descobriu que na noite do desaparecimento o bairro inteiro teve um breve apagão. Algo omitido dos relatórios oficiais. Vasculhando fóruns e arquivos antigos, encontrou uma denúncia. 5 anos antes, outra pessoa havia sumido na mesma rua, mesma hora, mesma câmera. E a gravação daquele caso também terminava aos 6 segundos. Numa madrugada chuvosa, Rafael caminhava até o carro quando percebeu estar sendo seguido. O som dos passos atrás dele se misturava ao gotejar da chuva. Virou-se. Nada. Atravessou a rua, apressado, mas os passos o acompanharam, cada vez mais próximos. Sacou a lanterna e apontou para trás. Por um segundo, jurou ver o vulto pálido parado sob a luz do poste. Imóvel. Piscou. E ele desapareceu. No chão, apenas uma marca de pegada, virada na direção contrária. Na manhã seguinte, Rafael recebeu uma mensagem anônima com um link. O arquivo levava a uma gravação nunca vista antes. A câmera da rua oposta à de Clara. No vídeo, ela aparece atravessando a calçada, e uma figura atrás dela. Sempre à mesma distância, como se seguisse cada passo. Quando Rafael ampliou a imagem, sentiu o estômago afundar. A silhueta era dele mesmo, mas ele nunca estivera lá naquela noite. Enquanto isso, Lucas invadia o notebook de Clara, tentando entender o que ela escondia. Entre pastas de fotos e anotações, encontrou uma sequência de imagens intitulada O Reflexo do Outro Lado. Todas mostravam o mesmo enquadramento da rua, tiradas em dias diferentes, sempre à mesma hora. 23:54. Em cada uma, algo mudava. Uma sombra nova, uma janela aberta,
uma forma indistinta surgindo na neblina. Helena teve um colapso. Gritava o nome da filha no meio da noite, dizendo que a ouvia chamando do jardim. Quando os vizinhos correram para ajudar, encontraram-na ajoelhada na grama molhada, segurando uma câmera antiga nas mãos. Ela repetia, chorando, que Clara nunca havia saído de casa, que tudo aquilo era um erro, que a câmera estava mentindo. Rafael recebeu uma ligação de um técnico do laboratório forense. Eles haviam restaurado uma parte do vídeo que estava corrompido. No novo trecho, Clara parava no meio da rua, virava para a câmera e dizia algo inaudível. E seus lábios se moviam devagar, mas a legenda automática do sistema traduziu uma palavra. Acorde. Logo, em seguida, a imagem distorcia e o rosto dela se desfazia em ruído. Horas depois, mais uma pessoa desapareceu. Um jovem morador que passava de bicicleta pelo mesmo ponto da rua onde Clara sumira. A câmera registrou apenas o início. O farol da bicicleta se aproximando. Depois, um corte abrupto. 6 segundos em branco. Rafael ficou parado diante da tela, o coração acelerado. Pela primeira vez, percebeu que a gravação não mostrava o que acontecia. Mostrava o que estava prestes a acontecer. Rafael passou a noite revisando relatórios antigos. Entre os arquivos esquecidos, encontrou um caso de 2017, uma jovem desaparecida no mesmo bairro, mesmo horário, mesma câmera. O rosto dela parecia familiar. Quando comparou as imagens, percebeu o impossível. Clara estava no fundo da gravação antiga, observando o desaparecimento da outra vítima. Mas em 2017, ela ainda era uma criança. Lucas, desesperado, correu até a casa de Helena com o notebook nas mãos. Mostrou a ela as fotos que Clara tirou antes de desaparecer, e um detalhe novo que havia passado despercebido. Em uma das imagens, refletido na janela de uma casa vizinha, estava um homem com a mesma roupa que Otávio usava na noite do desaparecimento. Helena empalideceu. Ele sempre soube, sussurrou. Rafael confrontou Otávio na sede da Associação de Moradores. O homem mantinha a calma, mas suas mãos tremiam levemente. Disse que as câmeras do bairro foram instaladas após uma série de incidentes nunca divulgados, e que a empresa responsável pelos equipamentos desapareceu do mapa. Rafael insistiu. Otávio sorriu, um sorriso frio. Talvez o problema nunca tenha sido quem desaparece, disse. Mas o que fica? Naquela noite, Lucas foi atacado. Voltava para casa quando uma van preta sem placas surgiu no fim da rua. Ele correu, mas alguém o alcançou e o derrubou. Antes de perder a consciência, viu um brilho familiar. O reflexo vermelho de uma câmera acesa. Ao acordar horas depois, estava sozinho. O notebook desaparecera. E no poste acima dele, a câmera agora estava virada diretamente para sua janela. De volta à delegacia, Rafael ligou todos os pontos. Cada desaparecimento, cada falha nas câmeras, cada data, tudo formava um padrão, um ciclo de 6 anos. E o próximo seria naquela mesma noite. Quando tentou acessar novamente o servidor das gravações, uma nova pasta surgiu sozinha. Último vídeo. Dentro dela, um único arquivo com a data do dia seguinte e o nome de Clara. Ele apertou o play. A imagem mostrava a rua vazia e ele próprio, parado no meio dela. Rafael assistiu ao vídeo mais uma vez, o coração batendo rápido. E ele mesmo aparecia caminhando pela rua, exatamente como na visão de Clara, antes de desaparecer. Mas algo novo surgiu. Uma segunda figura atrás dele, indistinta, movendo-se de forma invertida. Cada passo contrário ao seu. Quando a gravação terminou, o relógio do computador mostrava 006. E o vídeo recomeçou sozinho, em looping infinito.
Enquanto isso, Helena revivia a mesma noite em sonhos. Sonhava com Clara parada diante da câmera, pedindo que não a observasse mais. Acordava suando, o coração disparado, e o som de passos ecoava pelo corredor. Na terceira noite, ela levantou-se e seguiu o som. No fim do corredor, encontrou a câmera antiga ligada, piscando em vermelho, gravando sozinha. No visor, via-se a si mesma, dormindo. Lucas, ainda ferido, procurou refúgio no apartamento de um amigo. Ao abrir o notebook que conseguiu recuperar, um arquivo desconhecido piscou na tela. Era um vídeo sem som, com apenas 6 segundos de duração. Mostrava Clara viva em um quarto escuro, olhando direto para ele. No segundo final, ela ergueu o dedo aos lábios pedindo silêncio e uma lágrima escorreu. A tela ficou preta. Rafael foi até a casa de Helena. No caminho percebeu que todas as câmeras do bairro estavam viradas para o mesmo ponto. A rua onde Clara desaparecera. Dentro da casa, Helena o esperava com o olhar vazio. Ela me contou tudo, disse. As câmeras não gravam o que vemos. Elas gravam o que desejamos esquecer. Rafael sentiu um arrepio subir pela nuca. Lá fora, todas as luzes do bairro se apagaram ao mesmo tempo. O servidor das câmeras começou a reiniciar sozinho. Uma nova pasta apareceu no sistema. O que ficou? Rafael clicou. O vídeo mostrava todas as gravações reunidas. Clara, a outra vítima, Lucas, Helena. Todos caminhando pela mesma rua, em tempos diferentes, como se compartilhassem o mesmo instante. No final, a câmera girava lentamente e mostrava o próprio Rafael, agora dentro da filmagem, olhando direto para ele. Era meia-noite. O bairro inteiro estava mergulhado em um silêncio absoluto. As câmeras piscavam em uníssono, como olhos que se abriam ao mesmo tempo. Rafael saiu do carro e caminhou até o ponto exato onde Clara desaparecera. No chão, havia uma pequena marca circular, como o reflexo de uma lente. Ele olhou para cima e viu a câmera, mas, dessa vez, ela não estava apenas gravando. Estava o observando, viva. Do outro lado da cidade, Helena assistia ao vivo pela TV do quarto. As câmeras do bairro transmitiam automaticamente a cena, como se quisessem mostrar o fim. Quando Rafael olhou para o poste, a imagem congelou. Na tela, Helena viu algo impossível. Atrás dele, a figura de Clara, imóvel, com o rosto sereno. Ela levantou a mão lentamente e tocou o monitor. A tela tremeu e se apagou. Lucas chegou correndo, ofegante, gritando o nome do detetive. Mas quando se aproximou, Rafael já não estava lá. Apenas a câmera girava lentamente, filmando o vazio. Então o monitor do carro de Rafael acendeu sozinho, reproduzindo um vídeo. Clara, sentada em um quarto escuro, olhava para a câmera. Agora você entende, disse ela. A gravação nunca acabou. Dentro da tela, Rafael acordou. Estava na mesma rua, mas agora as casas estavam diferentes. Antigas, abandonadas, cobertas por neblina. A câmera pairava diante dele, flutuando no ar, como se o convidasse a olhar. Ele estendeu a mão e tocou a lente. No mesmo instante, todas as câmeras do bairro se voltaram para um único ponto: o rosto dele. Um clarão branco tomou conta da imagem e tudo desapareceu. Dias depois, as câmeras voltaram a funcionar sozinhas. Helena abriu a gravação da última noite. O vídeo começava com a rua vazia. Depois mostrava Clara caminhando lentamente, viva, sorrindo. Ela parou diante da lente e disse: "Não procure mais." Em seguida, a imagem tremeu e revelou o reflexo de Helena assistindo à gravação dentro do próprio vídeo. A câmera piscou uma última vez e gravou o impossível. Helena sorrindo de volta.